Olá, querida irmã, querido irmão, meu amigo, minha amiga. Nos reunimos novamente no nosso grupo de leitura, esse grupo diário de estudo do livro de Mórmon, de leitura do livro de Mórmon. Lembra, é importante que todos nós tenhamos constância em estudar o livro de Mórmon. E eu gostaria de mostrar aqui um ensinamento do presidente Russell M. Nelson, que ele nos ensinou em 2017. Na Conferência Geral de 2017. Na época ele servia como presidente do Quórum dos 12. Diz assim: sei que o livro de Mórmon é verdadeiro. Quero exclamar, isso é bom, mas não é o suficiente. Precisamos sentir no íntimo de nosso coração que o livro de Mórmon é indiscutivelmente a palavra de Deus. Devemos sentir isso tão profundamente que jamais desejaremos viver um dia sequer sem esse sentimento. Parafraseando o presidente Brigham Young, eu poderia dizer: gostaria de ter a voz de 7 trovões para acordar o povo quanto à veracidade e ao poder do livro de Mórmon. Fim da citação. Que extraordinário termos apóstolos vivos, que extraordinário ouvir um profeta de Deus nos ensinando. É bom você ter esse sentimento de que o livro de Mórmon é verdadeiro, mas não é o suficiente. Tem que saber no seu íntimo, com todo o seu ser mesmo, que indiscutivelmente ele é a palavra de Deus. Não é maravilhoso? Eu amo o livro de Mórmon, estou amando esse momento que nós podemos desfrutar aqui dessa leitura diária. Lembra, o importante é a constância, um dia depois do outro, e nós já estamos fazendo disso um hábito. Vamos começar então, hoje dia 22 de novembro, uma terça-feira, nós vamos ler 2 Nefe, capítulo 3. O parágrafo diz assim: José no Egito viu os nefitas em visão. Ele profetizou sobre Joseph Smith, o vidente dos últimos dias, sobre Moisés que libertaria Israel e sobre o aparecimento do livro de Mórmon, aproximadamente 588 a 570 a.C. Versículo 1. E agora falo a ti, José, meu filho mais jovem. Nasceste no deserto de minhas aflições. Sim, nos dias de minhas maiores angústias, tua mãe deu-te a luz. Se guardares os mandamentos do Santo de Israel, possa o Senhor também te consagrar esta terra, que é uma terra muito preciosa para a tua herança e herança de teus descendentes, juntamente com teus irmãos e para a tua segurança para sempre. E agora, meu filho mais jovem José, a quem eu trouxe do deserto de minhas aflições, que o Senhor te abençoe para sempre, pois teus descendentes não serão completamente destruídos. Pois eis que tu és o fruto de meus lombos, e eu sou um descendente de José, que foi levado cativo para o Egito, e grandes foram os convênios que o Senhor fez com José. Portanto, José verdadeiramente viu nossos dias, e obteve a promessa do Senhor, de que do fruto de seus lombos o Senhor levantaria um ramo justo para a casa de Israel. Não o Messias, mas um ramo que seria arrancado, e não obstante seria lembrado nos convênios do Senhor, de que o Messias lhes seria manifesto nos últimos dias com o espírito de poder, a fim de tirá-los das trevas para a luz. Sim, das trevas ocultas e do cativeiro para a liberdade. Porque José verdadeiramente testificou dizendo: o Senhor meu Deus levantará um vidente, que será um vidente escolhido para o fruto de meus lombos. Irmã, irmãos, quando Nefe escreveu essas coisas, e óbvio, ele tirou isso tudo das placas de latão, e Leí estava passando isso a seus filhos e tudo mais, eu gostaria de lembrar que aqui nós temos uma profecia do profeta que teríamos nos últimos dias, que é Joseph Smith. Joseph Smith, ele é o profeta de Deus da restauração. Na primavera de 1820, ele teve uma extraordinária visão do Pai e do Filho, e desde então temos profetas sobre a terra novamente. Acabamos de ler no versículo anterior que o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, vem tirar as trevas de nós, não é assim?
e o mundo vivia em trevas. E agora, desde aquela época até agora, nós temos a plenitude do Evangelho entre nós novamente, com todas as ordenanças do Evangelho sendo restauradas até nós. E o Senhor está profetizando aqui deste profeta, através de José, que ele viria para nós nos últimos dias. Veja bem, Joseph Smith ele traduziu o livro de Mórmon pelo poder e dom de Deus. E eu gostaria que você pudesse pensar o seguinte: se o livro de Mórmon é realmente a palavra de Deus, então José Smith é um profeta de Deus. Eu e você estamos lendo aqui, milhares de pessoas, milhões de pessoas leem o livro de Mórmon e são por ele edificados. O livro de Mórmon contém a palavra de Deus. Pensa nisso. Irmãs e irmãos, eu sei que teremos dias difíceis pela frente, e não estou profetizando caos, nada disso. Mas como parte da jornada, nós enfrentaremos dias difíceis. Todos nós, faz parte da mortalidade. Mas se nós tivermos um testemunho de que o livro de Mórmon é verdadeiro, como o presidente Nelson falou, dentro do nosso coração, nós saberemos que José Smith é um profeta de Deus e saberemos que o Evangelho foi novamente restaurado. E poderemos então realizar as ordenanças de salvação e exaltação que temos disponíveis a todas as pessoas nos templos de nosso Deus. E esses convênios que nós fazemos com Deus e iremos fazer, esses convênios, irmãs e irmãos, vão nos dar segurança durante nossa jornada aqui na mortalidade. Ao ler o livro de Mórmon, receberemos mais da influência do Espírito Santo, a luz de Cristo será maior em nossa vida e poderemos discernir melhor a verdade do erro. Teremos aquele sentimento de paz nos indicando o caminho que devemos seguir. E olha como é importante esta leitura que nós estamos fazendo. Como é importante ter esse testemunho tão forte que o livro de Mórmon é verdadeiro. E então todas as outras coisas são confirmadas até nós. Eu quero compartilhar a minha experiência pessoal. Quando eu conheci a igreja, o primeiro impacto que eu tive foi do Espírito Santo, devo reconhecer isso. Mas na época eu não sabia que era o Espírito Santo. Eu era jovem, tinha 18 anos, não tinha essas experiências. Os missionários me deram um livro de Mórmon e eu li o livro de Mórmon. E antes de ter um testemunho de Joseph e de todas as outras coisas, eu tive um testemunho que o livro de Mórmon era verdadeiro. E isso trouxe paz, conforto à minha vida. E o livro de Mórmon tornou-se o meu livro. Tenho lido ele todos os anos, uma, duas, mais vezes. Todos os anos. E eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro. E é esse o sentimento, o testemunho que eu quero compartilhar com você. E que todos nós possamos ter testemunhos muito mais fortes do que este que eu tenho, para que possamos continuar perseverando neste caminho verdadeiro, tá bom? Vamos continuar no versículo 7. Sim, José verdadeiramente disse: assim me diz o Senhor, um vidente escolhido levantarei eu do fruto de teus lombos, e gozará de grande estima entre o fruto de teus lombos. E a ele ordenarei que faça um trabalho para seus irmãos, o fruto de teus lombos, que lhes será de grande benefício, levando-os a conhecer os convênios que fiz com teus pais. E dar-lhe-ei o mandamento de não fazer qualquer outro trabalho, exceto o que eu lhe ordenar. E falo-ei grande a meus olhos, porque fará o meu trabalho. E ele será grande como Moisés, o qual eu disse que suscitaria para vós, a fim de libertar meu povo, ó casa de Israel. E suscitarei Moisés para tirar teu povo da terra do Egito. E suscitarei, porém, um vidente do fruto de teus lombos, e a ele darei poder para revelar minha palavra à semente de teus lombos. Não somente para revelar a minha palavra, diz o Senhor, mas para convencê-los da minha palavra, que já lhes terá sido declarada. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu marquei, achei tão especial para convencê-los da minha palavra. Talvez você, como eu, já tínhamos conhecimento do Salvador Jesus Cristo, já tínhamos conhecimento da Bíblia.
Na época eu sabia de várias histórias, quando eu conheci o Evangelho restaurado nos nossos dias, eu sabia várias histórias da Bíblia, mas devo lhes confessar que eu nunca tinha lido a Bíblia antes, assim de capa a capa, talvez um ou outro versículo. Mas quando eu conheci o livro de Mórmon, eu senti um testemunho tão forte que Jesus Cristo vive, que profetas são verdadeiros, que existem profetas na terra, que a revelação é contínua. O livro de Mórmon tem esse poder de nos convencer de que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador, o Redentor, o unigênito nosso Pai. Não é extraordinário isso? Claro que depois disso eu li várias vezes a Bíblia, as Escrituras, mas quando eu conheci, eu pouco sabia do Salvador. Foi, na verdade, até mais fácil para eu e o irmão André aceitar os profetas. E o Salvador parecia alguém tão distante, mas ao ler o livro de Mórmon, a distância foi encurtada. E eu posso testificar de todo o meu coração que Jesus Cristo vive hoje. E muito do meu testemunho eu sei devido ao livro de Mórmon. Continuando no 12. Portanto, o fruto de teus lombos escreverá, e o fruto dos lombos de Judá escreverá. O lombo de Judá é a Bíblia, tá bom? E aquilo que for escrito pelo fruto de teus lombos, e também o que for escrito pelo fruto dos lombos de Judá serão unidos, confundindo falsas doutrinas e apaziguando contendas, e estabelecendo paz entre o fruto de teus lombos, e levando-os nos últimos dias a conhecerem seus pais e também meus convênios, diz o Senhor. E da fraqueza será tornado forte no dia em que minha obra começar entre todo o meu povo para restaurar-te, ó casa de Israel, diz o Senhor. E assim profetizou José, dizendo: eis que o Senhor abençoará este vidente, e aqueles que procurarem destruí-lo serão confundidos, porque esta promessa que obtive do Senhor para o fruto de meus lombos será cumprida. Eis que estou certo do cumprimento desta promessa. E seu nome será igual ao meu, e será chamado pelo nome de seu pai. Só lembrando que aqui são palavras de José. Então, esse profeta escolhido teria o mesmo nome, José, e também teria o mesmo nome de seu pai, que também seria José. Não é maravilhoso? Continuando. E ele será semelhante a mim, porque aquilo que o Senhor fizer através de sua mão pelo poder do Senhor, levará meu povo à salvação. Sim, desse modo profetizou José. Certo estou disso, como estou certo da promessa de Moisés. Porque o Senhor me disse: preservarei tua semente para sempre. E o Senhor disse: suscitarei um Moisés, e dar-lhe-ei poder numa vara, e dar-lhe-ei habilidade para escrever. Contudo, não lhe soltarei a língua para que fale muito, porque não o farei poderoso no falar. Escrever-lhe-ei, porém, minha lei pelo dedo de minha própria mão, e prepar-lhe-ei um porta-voz. E o Senhor também me disse: eu suscitarei um para o fruto de teus lombos, e para ele prepararei um porta-voz. E eis que eu o farei escrever o relato do fruto dos teus lombos, para o fruto de teus lombos, e o porta-voz dos teus lombos anunciá-lo-á. E as palavras que ele irá escrever serão as palavras que eu, em minha sabedoria, julgar conveniente que cheguem ao fruto de teus lombos. E será como se o fruto de teus lombos lhes clamasse desde o pó, porque lhes conheço a fé. E clamarão desde o pó, sim, clamarão arrependimento a seus irmãos. Sim, até mesmo depois de muitas gerações se haverem passado. E acontecerá que o seu clamor será ouvido, sim, de acordo com a simplicidade de suas palavras. Eu marquei um pouco aqui também o clamarão desde o pó, clamarão arrependimento, o seu clamor será ouvido. Você que tem lido o livro de Mórmon, você já passou pela experiência de você estar lendo o livro de Mórmon e de repente parece que as palavras são para você? Parece que Nefe, Jacó, Alma, enfim, todos os profetas, parece que de repente você está lendo uma determinada passagem e parece que ele está conversando com você.
te orientando, te dando instruções de como viver neste mundo nesses dias? Quais os sentimentos que você tem quando você lê o livro de Mórmon? Você tem sentido que parece que eles estão clamando desde o pó, ou em outras palavras, eles já morreram, irmãs e irmãos, há centenas de anos, mas suas palavras são tão vivas, tocam tanto o coração, que muda-nos, nos transforma ao sentirmos o Espírito Santo testificando a verdade. Não é maravilhoso? Continua firme, continua constante na leitura do livro de Mórmon. Versículo 21. Por causa de sua fé, suas palavras sairão de minha boca para os seus irmãos, que são o fruto de teus lombos, e à fraqueza de suas palavras eu darei força em sua fé, para que sejam lembrados os convênios que fiz com teus pais. E agora eis que meu filho José, desse modo profetizou meu pai de antigamente. Portanto, por causa deste convênio és abençoado, porque tua semente não será destruída, pois darão ouvidos às palavras do livro. Eu tenho que falar isso. Eu e você, nós estamos dando ouvido, irmãs e irmãos, ao livro de Mórmon. O livro de Mórmon realmente está fazendo parte de nossa vida. Realmente nós estamos sentindo dentro de nosso coração, com todo o nosso ser, que o livro de Mórmon é verdadeiro. Isso tem nos edificado, tem nos aproximado do Salvador, tem nos tornado mais receptivos à palavra do Espírito Santo. Que coisas extraordinárias! Versículo 23. Portanto, por causa desse convênio és abençoado, estou repetindo, né? Porque tua semente não será destruída, pois darão ouvidos às palavras do livro. E levantar-se-á entre eles um poderoso que praticará o bem, tanto em palavras como em obras, sendo um instrumento nas mãos de Deus, com fé extraordinária para operar grandes maravilhas e fazer o que é grandioso aos olhos de Deus, a fim de levar muita restauração à casa de Israel e à semente de teus irmãos. E agora, bendito és tu, José, eis que tu és pequeno. Ouve, pois, as palavras de teu irmão Nefe, e ser-te-á feito de acordo com as palavras que proferi. Lembra-te das palavras de teu pai moribundo. Amém. Fim da leitura. Que alegria, né, irmãs e irmãos? Conseguimos, que vitória, ler mais um capítulo do livro de Mórmon. Que alegria, estamos conseguindo ler diariamente. Talvez muitos de nós tenham tentado durante muito tempo de sua vida ler todos os dias o livro de Mórmon. Mas hoje nós estamos conseguindo ler um capítulo após outro, um dia após outro. Continua constante, continua firme. Tchau, cuide-se. Até amanhã.